até então nunca havia existido. Esse bispo, então, ele abre essa exceção e altera o batismo. Então a prática ela começa então a ser alterada, né? O primeiro exemplo registrado conhecido historicamente de Novato. Novato é um herege que pediu o batismo quando pensou que a sua morte estava próxima. Então ele pensou que a morte estava próxima, ele requeriu o batismo e foi aceito esse batismo por aspersão. Bom, aí vamos avançar um pouquinho mais. A forma do rito batismal ela foi não somente alterada, como também ela foi pervertida ao longo do tempo. A prática da aplicação de batismo a crianças passa a ser então reconhecida como ortodoxa no terceiro século e era sem dúvida de origem anterior. Então, até então não havia o batismo de crianças, as crianças eram batizadas. Então olha só como que o homem vai mudando as coisas. Então agora já era aceita o batismo por aspersão e agora não era necessário mais a pessoa ser adulta. Começa então a pensar no batismo de criança. E aí fala o seguinte: numa prolongada disputa de que se era seguro adiar o batismo das crianças até o 8º dia do nascimento, em deferência ao costume judeu de fazer a circuncisão naquele dia, acabou decidindo que tal demora era perigosa caso a criança viesse a falecer antes de atingir aos 8 dias de idade. Então, para que a pessoa pudesse ser batizada, era necessária ela se arrepender dos pecados, ela declarar sua crença em Cristo, e então ela era aceita. Agora é introduzido o batismo de criança, e a criança ela não tem como se arrepender de pecado. Ela não tem como declarar que ela era seguidora de Cristo e que ela aceitava Cristo. O homem então começa a adotar essa prática. É impossível, é difícil imaginar uma doutrina mais infame do que essa. Como que eu posso imaginar que uma criança ela pode ser condenada por ter morrido sem batismo? Se o propósito crucial do batismo é a pessoa provar o arrependimento dos seus pecados, por isso ela vai nascer de novo, né? Quando ela é imersa na água, os pecados ficam na água, e quando ela sai da água, as escrituras falam que ela sai em novidade de vida. Então os pecados ficaram na água porque houve um processo de arrependimento. Como que a criança vai se arrepender? Um recém-nascido de 8 dias? Então seria aí uma prática infame, né? E que não é preciso provar uma heresia mais forte, né? Que acaba então corrompendo a igreja de Jesus Cristo original dessa época. Essa doutrina é totalmente estranha ao Evangelho de Cristo. E a adoção dessa prática como dogma, ela é essencial, ela passa a ser parte de um período que nós chamamos de apostasia, né? Então é isso aí. Agora, a história, ela fornece esses dados porque eram coisas que foram práticas daquela época e que foram amplamente difundidas por praticantes daquela época, da própria igreja, né? No século I após a morte de Cristo, o batismo era administrado somente por imersão, né? No século I depois de Cristo, ou seja, coisa bem recente, a morte dele, o batismo era praticado por imersão, não havia aspersão. E isso quem fala é um senhor chamado Tertuliano. Quem é Tertuliano? Pois chama-se Quinto Septimio Florente Tertuliano, do ano de 160 a 220 depois de Cristo. Foi um padre da igreja, escritor durante a segunda parte do século II e a primeira parte do século III. Assim, ele se refere à imersão comum em seus dias. E olha o que ele fala. Abre aspas. Não há qualquer diferença se alguém é levado no mar ou no poço,
num rio ou numa fonte, num lago ou num canal. Nem há qualquer diferença entre aqueles que João imergiu no Jordão e os que Pedro imergiu no Tigre. Somos imersos na água, ou somos imergidos na água. E aqui ele fala, o próprio Tertuliano fala isso, né? Ele está dizendo que não importa o mar, o rio, o tanque, o que importa é que são imersos, né? São imergidos, né? Na água. Né? Justino, também conhecido como Marte, né? Filósofo lá dos anos 162 a 168, foi um dos primeiros apologistas cristãos. E ele descreve a cerimônia como foi praticada por ele próprio. Depois de descrever o exame preparatório do candidato, ele prossegue dizendo: após o que eles são conduzidos por nós para onde há água, e são nascidos novamente naquela espécie de novo nascimento pelo qual nós próprios nascemos outra vez, pois a imersão na água é feita em nome de Deus, o Pai e Senhor de todos, e de Jesus Cristo, nosso Salvador, e do Espírito Santo. Porque Cristo também disse: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Fecha aspas. Então, outra vez, outro estudioso daquela época falando sobre o batismo correto. Também tem o bispo Bennet, né? Ele fala o seguinte: esse bispo Bennet, falecido em 1617, era um bispo anglicano, inglês e decano da Windsor, e ele fala com respeito às práticas dos primeiros cristãos. Eles os conduziam para a água e os deitavam na água como um homem é deitado na sepultura. E então proferiam essas palavras: eu te batizo ou lavo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então os levantavam novamente e lhes vestiam vestes limpas. Daí vieram as frases de ser batizados na morte de Cristo, ser enterrado com ele pelo batismo na morte, de ressurgirmos com Cristo e assumirmos o Senhor Jesus Cristo, de nos despirmos do homem velho e assumirmos o novo. Outro filósofo daquela época. Também nós temos Vossius, que é um outro professor universitário do século XVII, professor de filosofia, história, teologia, grego, e ele dizia, abre aspas, que os apóstolos imergiam os que batizavam, não há dúvidas, e que a antiga igreja seguia seu exemplo está claramente comprovado pelos inumeráveis testemunhos dos pais apostólicos. Palavras dele. Também nós temos aqui outra declaração, e nós vamos encontrar isso aqui com o Canon Farrar, clérigo da igreja da Inglaterra, professor e escritor. Ele, inclusive, foi o portador do caixão do funeral de Charles Darwin em 1882. Abre aspas, o que ele fala? A imersão era o método usual pelo qual o batismo era administrado na igreja primitiva. A imersão era, sem dúvida, um modo comum de administrar o batismo e não foi interrompida quando o batismo de crianças prevaleceu. A aspersão tomou gradualmente o lugar da imersão sem qualquer renúncia formal desta. Ou seja, tá bom, então quer batizar adulto? Batiza, mas vamos batizar criança também. E o homem começou a fazer as suas adaptações ao que na verdade não precisava, porque foi instituído por Cristo. Ele disse, né, que ele que não nascer da água e do Espírito. Mas o homem começa então a mudar as coisas depois da morte de Jesus Cristo. O batismo de criancinhas então era completamente desconhecido nos primeiros 2 séculos depois de Cristo. Ninguém falava sobre isso. O costume de batizar criancinhas ele foi iniciado perto do 3º século do nascimento de Cristo. Não existem em nenhum lugar vestígios deste ato em épocas anteriores. Também nós temos aqui um autor chamado Nander, né? Esse John Nander é um teólogo alemão que viveu na primeira metade do século XIX, que ele também fala assim, abre aspas, que venham, portanto, quando tenham crescido, quando puderem entender, quando se lhes tenha ensinado para o que devem vir, que se façam cristão, quando puderem conhecer a Cristo. Ele fala que venham, portanto, quando tenham crescido, ou seja, não adianta levar um recém-nascido para ser batizado, não adianta batizar uma criança se o motivo é o arrependimento, é professar o seguimento a Cristo. Uma criança ela não tem essa capacidade ainda, então aquela ordenança perde o fundamento. Como que Deus vai reconhecer uma ordenança que foi adotada pelos homens, que não foi
ele que ensinou, que não foi ele que orientou, porque existe um pré-requisito, que é o arrependimento. Eu tenho que demonstrar um arrependimento, né, para que aquela ordenança ela possa ser reconhecida. Se o homem cria qualquer coisa fora desse evangelho, não pode ser correto, né, a não ser que fosse autorizado por ele, né. Nas Escrituras existem, como o cristianismo, existem outras crenças, outros deuses, outras práticas, e aí cada um vai seguir a sua, né, como queira, né, como quiser. No entanto, se somos cristãos, se levantamos esse nome e dizemos que somos cristãos e que cremos em Cristo, não tem como alterar uma prática que ele instituiu. Então é necessário que alimentemos esse testemunho e esse conhecimento. Práticas fora do que ele ensinou seriam práticas de homens e não práticas de Deus. As práticas dos homens têm outros objetivos. A prática de Deus, o ensinamento dele tem o objetivo da salvação do homem, para que o homem possa voltar a ele, né, e possa continuar seu progresso eterno. Então é muito importante entender por que é importante ser batizado e por que é importante ser batizado da forma correta, no lugar correto e por quem possua autoridade para fazer essa ordenança.